Então, eu gostaria de convidar para o primeiro palestrante, o Moacir Galo, pediria uma salva de palmas, fundador da BeMind. Ele é pesquisador de inteligência artificial, formado em administração de empresas, MBA em tecnologia aplicada à gestão estratégica de negócios, com mais de 20 anos de experiência como empreendedor nos mercados de gestão empresarial de relacionamento com clientes. No segmento de educação, foi coautor do livro Gestão Profissional em Instituições Privadas de Ensino Superior, membro da Microsoft Global Educational Partner Advisory Forum, nos Estados Unidos, recebeu o prêmio de melhor parceiro mundial de educação da Microsoft em 2010. Como palestrante, participou do Congresso Brasileiro de Educação Superior Privada, no painel Educação Superior em Transformação, Inovar para não perecer, né? Atua como consultor e pesquisador de inteligência artificial para diversas empresas em vários segmentos. Nós estávamos conversando um pouquinho antes daqui de subir ao palco, e a gente já viu que 30 minutos vai ser pouco, viu? Vamos ter que continuar o papo depois na cerveja aqui, quando terminar aqui a conversa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria convidar também a professora Verônica Traischreb. Uma salva de palmas para a professora. A professora Verônica possui doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Durante o doutorado, participou de um programa de doutorado sanduíche na Aerosensing Radar System, na Alemanha. É professora do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, SIM, o centro é SIM, onde lidera o grupo de pesquisa Voxa Labs, que o tema principal são os temas das pesquisas, né, o tema das pesquisas nesse centro. Trabalha com realidade aumentada e realidade virtual, aplicadas a domínios de problemas transversais, visando criar tecnologias e soluções que impactam na experiência das pessoas, que é o que a gente faz na educação. O que a gente faz é impactar, né, na vida das pessoas através das experiências que ela vive no seu processo de aprendizagem. Então, vai ser muito legal esse bate-papo. Professor, vamos começar com você, Maurício. Então, você se importa se a gente fique aqui no palco, sentados? Pode ser? Professor, eu vou deixar esse microfone. Tá? Ok, bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, e a oportunidade para poder vir e trocar experiências, né, com vocês e falar sobre um assunto que, na realidade, está sendo visto, falado, descrito, né? O assunto inteligência artificial é um assunto bastante interessante que traz bastante interesse, né, nesse momento. E aí, na realidade, eu preparei uma apresentação para a gente discutir, esclarecer um pouquinho mais o que é inteligência artificial, como é que isso funciona e, no final, como é que isso vai afetar, de uma certa maneira, professores, alunos e as instituições de ensino. Ok? Bom, primeiro aspecto, não existe, infelizmente, crescimento, né? Crescimento e zona de conforto são duas coisas que não podem coexistir, né? Todo mundo gosta muito da tranquilidade, né, da estabilidade, mas a gente percebe que, se a gente olhar os últimos 250 anos, né, toda a evolução, né, da sociedade, né, e da humanidade aconteceu em função do progresso tecnológico. Então, a gente saiu das máquinas a vapor, que trouxeram a produção mecânica, para depois a eletricidade, né, que viabilizou a produção em série, até onde o estágio que a gente está atual, onde a eletrônica, né, permitiu, com a robotização, a gente atingir níveis de produtividade, de automação muito altos. O que acontece, na realidade, é que, neste estágio atual em que a gente está agora, a gente está vivendo uma das épocas de maior transformação, né? Coisas que a gente imaginava impossíveis, ou previsões que a gente estava fazendo, imaginando que fossem demorar muito mais, elas estão se antecipando, né? E o cenário começou a preocupar, tá? Por que isso acontece? Porque hoje a gente vive num mundo onde todos os dispositivos, né, estão se transformando em dispositivos inteligentes, né? A gente querendo ou não. Eu tenho um filho de 23 anos, onde é mais fácil falar com ele por WhatsApp, né, ou mandar e-mail, do que na sala do lado. Quando ele está me visitando e está em casa, às vezes ele está lá falando no celular, e eu falo mais fácil com ele digitando do que conversando, né, em alguns aspectos, gostando ou não. Mas, enfim, essa questão dos dispositivos inteligentes vai varrer a nossa vida, não só nos celulares, mas daqui a pouco a gente está vendo carros, automóveis, geladeiras, tudo, né, está se transformando em dispositivo inteligente.
E aí a questão fundamental é que existe uma retroalimentação, porque todos esses dispositivos e essas tecnologias, elas estão se potencializando. Então, a soma dessas tecnologias está criando uma tempestade perfeita, né, que está chacoalhando, né, as estruturas e os pensamentos convencionais. Né? Isso é o que está sendo chamado agora de quarta revolução industrial, né, ou a indústria 4.0, que na realidade, então, é a soma, né, é essa fusão, né, de tecnologias que vão combinar o mundo físico, digital, inclusive biológico, né, dentro da gente mesmo. Tá? Então, as transformações elas vão acontecer na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente conversa, na forma como a gente trata, como a gente trabalha, como a gente estuda, né, e tudo mais, inclusive biologicamente, dentro da gente mesmo. Tá? A diferença dessa fase em relação às anteriores é que as anteriores demoraram mais. Hoje, esse progresso está acontecendo de uma forma exponencial. Então, ele dobra, né, o impacto dobra numa velocidade muito mais rápida, né, do que a gente está com a capacidade de conseguir entender. Quando a gente analisa o impacto em alguns mercados, a gente vê que hoje, inovação e software, por exemplo, estão criando disrupções em vários mercados. Então, a Uber não tem um carro e é a maior empresa de táxis do mundo. Né? O Airbnb não tem uma propriedade, não tem um hotel e é a maior rede de hotéis do mundo. Tem alguma coisa diferente aí, concorda? Ou seja, são empresas que nasceram com um paradigma já de revolução 4.0. São empresas que já nasceram, né, com uma mentalidade diferente, onde o processo, a forma de fazer negócio é diferente. Né? O paradigma já é outro. Tá? Tem um setor que vai passar por uma disruptura fenomenal, que é o setor automobilístico. Assim, a previsão é que até 2020 esse mercado vai ser completamente diferente do que é hoje. As crianças hoje provavelmente já não vão tirar carta. Né? Porque o que vai acontecer no futuro, todo o cenário que está se trabalhando é que você vai pegar você não vai precisar comprar um carro para usar 1 a 2 horas por dia. Você vai chamar um celular, vai chamar o carro vem, você entra nele, ele leva onde você quer chegar e você sai e pronto. Ninguém vai precisar comprar um carro. Então, isso vai mudar completamente a indústria, né? Muda completamente a indústria de seguros, concorda? Porque vai mudar o seguro, muda inclusive as cidades. Porque, nesse aspecto, você concorda que hoje a qualidade de vida está ligada a você trabalhar perto de casa. Então, com um tipo de sistema desse, eu posso morar mais longe. Eu posso morar mais longe, porque eu posso estar trabalhando dentro do próprio carro, porque ele vai me levar lá sozinho. Tá? Então, o setor automobilístico vai ter uma mudança muito grande. Isso começa a afetar algumas áreas também. Por exemplo, no direito. Hoje, já existem algoritmos, né, que estão fazendo análise de contratos melhor do que algumas pessoas. Então, esse é um exemplo, isso é recente, a JP Morgan conseguiu economizar 360 mil horas em análise de contrato. Ou seja, advogados demoravam 360 mil horas para fazer a mesma análise que esses algoritmos conseguiram fazer nesses contratos. E aí, quem é fã de Star Trek? Né, aqui. Já está se falando que até o final do próximo ano a gente vai ter alguns dispositivos, né, baseados em smartphone, né, que vão conseguir coletar dados, né, através de sensores, né, para poder fazer indicações, identificar, né, problemas que você tem ou não. Eu já tenho uma balança que todo dia de manhã eu peso, ela já me dá massa magra, massa gorda, enfim, já consegue me ajudar. Quando a gente tiver condição, né, de capturar sangue, né, urina, fezes automaticamente, tenho certeza que isso vai nos ajudar com medicina preditiva, né, de uma forma como a gente não tem hoje, né, também. Bom, por trás disso tudo, né, existem soluções baseadas em inteligência artificial. Né? E o que é inteligência artificial? Na realidade, o termo inteligência artificial significa sistemas projetados ou desenhados para fazer funções que a gente sempre imaginou que só os humanos poderiam fazer. Essa é uma definição de inteligência artificial. Tá? Existe um estudo, né, feito pela Century, que prevê que até 2035, né, o impacto do ganho de produtividade através do uso de inteligência artificial nas 12 maiores economias vai ser praticamente dobrar o PIB desses países. E é interessante esse gráfico porque ele mostra uma projeção com e sem aplicação de inteligência artificial. Então, isso, com certeza, está impactando decisões estratégicas governamentais, ou deveriam.
né? A gente vê que o Brasil não aparece nessa lista nem de longe, né? Mas a gente tem países que estão dedicando muitos recursos, né, para a questão de inteligência artificial como política governamental, né, porque a competição vai ser global. A competição por talentos vai ser global, né? Quando a gente tiver pessoas habilitadas a trabalhar com inteligência artificial, o mundo é o mercado, não é só o mercado local. Tá? Bom, isso gera algumas preocupações. Até agora eu fiquei falando, eu tenho certeza que duas apareceram na cabeça de vocês. Uma, influenciada por Hollywood, né? Então a gente já fica com medo que a gente vai ser destroçado pelos robôs, né? Eles vão chegar e acabar com a gente e a sociedade vai... o Elon Musk faz, aliás, um desfavor grande, né, nesse aspecto, né, de ficar ainda incentivando esse tipo de coisa. É óbvio que a gente, um dos grandes patrocinadores, né, de pesquisa em inteligência artificial é o DARPA, né, que é o Centro de Pesquisas dos Estados Unidos de Defesa. Sim, as guerras do futuro não vão ser com soldados, mas eu acho que isso é até positivo, de certa maneira. Ninguém mais vai precisar morrer lá. Bota os robôs lá, eles vão ficar brigando entre eles, depois conta lá o estoque de quem foi que perdeu mais ou não e entrega logo, né? Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Mas não vai afetar o nosso dia a dia tão cedo, né? O outro aspecto é o medo da empregabilidade, né? Então agora isso afeta trabalho e as pessoas vão perder o emprego. Essa é uma outra discussão bastante relevante e interessante. Aí eu queria trazer aqui uma manchete de jornal de 1928, né, para vocês entenderem como é que essas coisas de fato acontecem, né? Quando começou a segunda, né, a segunda revolução, já tinha esse tipo de preocupação. A automação, né, vai acabar com os empregos, né, lá atrás. E, na realidade, a gente viu que nada disso aconteceu, né? A gente viu os bancos, né, num processo de informatização e automação e digitalização. Onde foram parar os bancários? Que eu saiba, eles não foram morar numa ilha, né, isolados. Ou seja, novas profissões apareceram, né? Eles foram se especializar em novas profissões, e é isso que a gente espera que vai acontecer, né, de fato. Ferramenta é ferramenta, né? O uso que você faz dela, certo ou errado, é que vai determinar o futuro. Então, na realidade, o que a gente espera é que todos os empreendedores, né, e as iniciativas, né, das empresas sejam voltadas não para simplesmente fazer o mesmo, né, com custo menor. Acho que foi até a discussão sobre a preocupação do uso de assistentes, de tutores, né? A questão aqui é fazer coisas diferentes que possam ampliar, né, o potencial. Quem que não gostaria, né? Quem que não gosta de bom serviço? Quem que não gosta de ser individualizado, né? Quem não gostaria de uma solução, né, de saúde, né, que pudesse nos atender melhor, né? Então, a questão é diferente. A tecnologia ela traz oportunidade de massificar, né, coisas boas, né, e aumentar o tamanho do mercado. Só um dado específico. A Amazon, por exemplo, que é uma empresa inovadora e líder, né, nesse aspecto, ela vem dobrando o número de robôs nos centros de distribuição, mas, em paralelo, ela vem triplicando o número de pessoas contratadas, que estão deixando de fazer atividades perigosas e muito operacionais e usando mais, fazendo outros tipos de atividade. Tá? Só para a gente nivelar, porque aparecem 3 termos quando a gente fala de inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial é o grande guarda-chuva disso tudo, como eu disse, e não é novo. Essa conversa vem de década de 50, 1955, já começaram a cunhar o termo, né, e as discussões sobre isso. E aí o assunto ficou mais ou menos parado, né, estacionado, dormente por bastante tempo, porque era praticamente uma discussão acadêmica, teórica e quase filosófica, né, naquele aspecto. Aí apareceu o Machine Learning. Então, Machine Learning é um subconjunto, na realidade, é uma técnica derivada, né, do conceito de inteligência artificial, que tem o seguinte princípio: a gente está falando de sistemas que vão aprender coisas ou que vão resolver determinados problemas sem necessariamente serem programados para isso, ou eles vão melhorar o desempenho de determinadas funções sem que o programador precise explicitamente dizer o que ele precisa fazer, ok? A grosso modo. E quando a gente fala de Deep Learning, isso começou a partir de 2006, a gente está falando de uso de Machine Learning inspirado no funcionamento do cérebro. Então, a gente está falando de uma inspiração ainda, tá? Assim, muito longe, né? Mas é uma inspiração no funcionamento de redes neurais. Então, são algoritmos que simulam, né, o funcionamento de redes neurais para poder fazer determinadas atividades. Tá? São 3 coisas diferentes.
Em relação aos estágios, né, de evolução, a gente começou a falar de inteligência artificial com sistemas especialistas. Então, quando a gente via lá no passado sistemas de roteirização, né, ou sistemas que começaram a jogar xadrez, por exemplo, são algoritmos muito específicos e só sabem fazer aquilo. Ela não tem uma inteligência. Um programador foi lá, descreveu todas as regras e o algoritmo foi lá e fez. Tá? Isso não é certo, isso não é errado, isso ainda é usado até hoje. Para resolver determinados problemas, a gente ainda usa sistemas especialistas. A fase que a gente está hoje, atual, é a gente chamada de aprendizado estatístico. Então, tudo que existe até hoje, a gente categoriza como aprendizado estatístico. Tá? Que aí sim, Deep Learning trouxe uma grande revolução. Então, quando a gente fala de Deep Learning, é como se fosse um Excel com um esteroide anabolizante. Né? Ele tem uma capacidade de fazer cálculos de forma absurda, né? Usando solver, né? Aquelas funções onde a gente dá o objetivo, ele vai lá e acha para a gente. Tá? Mas a gente está falando basicamente de estatística. Tá? Não tem mágica, não tem truque, não tem nada, tá? Nesse aspecto. Agora, adaptação contextual é a nova onda, né, e a gente já está começando a estudar isso. Então, aí a gente não está falando de inspiração no funcionamento do cérebro, mas sim a gente está falando em descrever o algoritmo do funcionamento do neocórtex. Aí não é tema para isso aqui, a gente vai precisar de mais 3 horas para falar, tá? No nosso, não sei se vai ser café ou se vai ser cerveja. Bom, Machine Learning, como é que faz para uma máquina aprender? Como é que isso de fato funciona? A gente vai lá e dá um livro para ele, ele sai aprendendo? Não é bem assim. Né? A gente tem 2 tipos de Machine Learning. Tem um que a gente chama de supervisionado, onde basicamente a gente está falando de regressão logística ou regressão linear, tá? Estatística pura mesmo. A gente pega os dados, vai lá e rotula. Então a gente diz, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Né? Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E a gente manda o algoritmo maximizar, potencializar a coisa boa e diminuir a coisa ruim. Tá? É mais ou menos assim. Para que isso serve? Isso serve para fazer, por exemplo, reconhecimento de imagens. Né? E esses algoritmos estão ficando cada vez melhores. Então, a gente saiu de 2010, lá em torno quase menos de 30%, né, de erros. Hoje, esses algoritmos eles já estão melhores do que os humanos, né, em reconhecimento de imagens. Tá? Abaixo de 5% significa que hoje um algoritmo ele tem a capacidade de reconhecer células com câncer melhor do que um humano olhando aquela mesma imagem. Isso é bom, não é? Isso é um resultado interessante. Vocês acham que isso é fácil? Então, eu quero um desafio. Quem aqui em 5 segundos consegue diferenciar o que é um muffin do que é o filhote? Não é muito fácil. Isso responde à pergunta, por que tem 5% de erro ainda? Eu vou mostrar outro exemplo para vocês aqui, tá? Esse aqui é um exemplo de reconhecimento de voz. Então, imagine esse contexto, um aluno usando o celular na sala de aula, ele pode fazer uma avaliação da aula. Tá? Vamos lá. A aula de hoje foi ruim, não gostei. Está muito baixo. O aluno falou, a aula de hoje não foi muito legal, e aí o sistema identifica isso e faz análise de sentimento. Ele vê se isso foi bom ou se isso não foi bom. A interação na aula poderia melhorar. Falou, voz para texto, interagiu, entendeu, ele identificou como neutro. Gostei muito da aula de hoje, valeu a pena. Sentimento positivo. Ou seja, isso aqui já é um sistema que identificou o que o aluno falou e ainda ele consegue saber se isso é bom ou não é. Isso a gente quer maximizar ou a gente não quer maximizar. Tá? Bom, isso ainda a gente pode classificar dentro do ramo fácil. A coisa começa a ficar difícil quando a gente vai no não supervisionado. O não supervisionado, a gente não está falando de matriz 2D, né, porque tem dois elementos, mas são N elementos, são centenas de variáveis. Né, são milhares de variáveis ao mesmo tempo, e aí não dá para traçar isso num gráfico 2D. Então, a visualização ela fica um pouco mais complicada. Tá? Para vocês entenderem como isso funciona, eu não vou conseguir clicar no azulzinho lá. Isso aqui é uma rede neural, tá? Para vocês entenderem. Então, do lado direito tem um gráfico e tem dados lá, tem 2 cores distintas. O algoritmo não sabe o que é isso. Porque quando a gente fala de sistema não supervisionado, eu não expliquei para ele como é que faz.
Então, ele vai ter que identificar esses agrupamentos, eu chamo de clusterização. Ele vai ter que identificar isso sozinho. Tá? Então, a gente coloca os nêurons lá. Está vendo que tem 4 nêurons, né, numa camada intermediária. Você consegue dar o clique lá? Pronto. Isso. Aí o que acontece? Ele está fazendo interações, está vendo ali? Ó, ele começou a querer achar, pronto, achou. Ele dividiu 2 grupos. Tá? Esse problema está fácil. Tá? Vamos pegar ali um problema um pouco mais difícil. Está vendo? Tem 4 blocos. Quando a gente roda, ele começa a querer ver que tem coisas diferentes ali e ele conseguiu achar coisas. Está vendo? Separou 4 grupos ali. Esse aqui é um pouco mais complicado. Aí a gente está aumentando o número de nêurons, está vendo? A gente está aumentando o número de conexões, né, para que ele possa fazer mais sinapses, né, para que esses elementos possam aprender sozinho. Tá? E aí, quando a gente clica lá, você vê que demora um pouquinho mais, né, ele vai achando ali mais ou menos essas formações, até a hora que ele vai conseguir identificar. Eu tenho certeza que internamente vocês estão pensando no tipo de aplicação que dá para fazer com isso. Né? Dá para fazer bastante coisa. Você vê que demora um pouquinho mais, mas ele vai conseguir achar aquela correlação sozinho. Tá? Eu não vou deixar aqui porque ele demora mais. Bom, e aí tem um tipo, né, um subgrupo dentro de machine learning que a gente chama de reinforcement learning. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma coisa do tipo. Né? A gente chega para o algoritmo e diz assim para ele, olha, dá uma patada para ele e fala, isso aqui você não pode fazer, tá? E aí a gente maximiza o que quer e diminui aquilo que a gente não quer. Quando a gente vê notícias, né, de algoritmos que estão ganhando jogos de videogame agora, né, principalmente o Go, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Go é um jogo oriental que o número de combinações possível é maior do que o número de átomos no universo. É um negócio absurdo, muito mais difícil do que o xadrez. E a gente teve um algoritmo que conseguiu ganhar do campeão asiático agora. Ou seja, isso não é força bruta. Né? Foi uma coisa parecida com essa em cima de reinforcement learning que ele conseguiu fazer. Então, reinforcement learning a gente usa, principalmente em educação, isso vai ser interessante, porque a gente alimenta esse sistema, né, explicando para ele o que ele tem que maximizar e aquilo que ele tem que evitar. E ele sozinho vai conseguindo identificar e criar caminhos. Tá? Bom, como é que, então, a gente usa isso em educação? Como é que a inteligência artificial vai transformar a educação? Eu gosto desse robô porque ele, ao mesmo tempo, ele é feio, mas ele é simpático. Né? Tem um estudo, né, que depois eu posso disponibilizar para quem me mandar um e-mail, e a base, né, do que a gente vai discutir aqui em Stanford. Então, reuniram-se lá vários, né, especialistas que tentaram projetar os próximos 15 ou 20 anos. Né? Ou seja, o que aí vai impactar em educação na próxima década. Então, tem coisas aqui que a gente está falando que tem aplicação semana que vem, tem coisas que têm aplicação daqui a alguns anos e tem coisa que vai demorar, ok? Mas, enfim, tem algumas premissas básicas, até para que isso também possa ser aplicado. Do ponto de vista do cenário, qual é o cenário que a gente que está se trabalhando? Primeiro, tem um impacto muito grande hoje, aquela revolução, né, ou a próxima revolução industrial 4.0 vai impactar profundamente as empresas. Então, a gente vai ter uma diminuição muito grande no quadro hierárquico. Essa história de empresa com um monte de chefe, né, vai diminuir. A gente vai enxugar o quadro hierárquico, o que significa que as empresas vão começar a concorrer globalmente, elas têm que ser mais eficientes, elas têm que fazer mais com menos. Né? Esse é um impacto grande. O que vai acontecer, na realidade, um colapso, né, do plano de carreira. O plano de carreira está morto. Essa ideia que a gente tinha até os anos 70, né, de procurar uma empresa, e aí eu vou encostar o meu barco lá e vou aposentar lá dentro e vou ficar até o resto da vida, isso não deixou de existir na década de 90, quando a gente começou a falar, né, de empregabilidade, mas a noção de emprego ainda era muito, muito forte, né, nesse aspecto. Isso já não existe mais. Né? As pessoas têm que imaginar que daqui 10 anos você pode estar trabalhando numa atividade que não existe hoje. Né? E a gente vai começar a ser impactado por isso. Né? A outra questão é a longevidade. Né? E começou a aparecer um termo chamado trabalhabilidade. A gente vai viver mais, né? E a gente tem que ser produtivo por um tempo maior. Né? Se aposentar aos 50 anos eu agora que estou chegando perto dos 50 anos, eu acho um absurdo isso. Né? Gostaria de ficar até os 100, né, se possível. Então, o que a gente vai fazer, né, nos próximos 50 anos? Né? Porque a qualidade de vida vai aumentar. Né?
E tem um outro aspecto fundamental que as pessoas precisam entender que ela não vai entrar numa empresa que vai guiar a carreira dela, ela própria tem que fazer a sua carreira. Isso tem um impacto direto, né, sobre a mentalidade. E eu preciso entender que eu tenho que ser competitivo, eu tenho que estar preparado para as mudanças que vão acontecer e eu tenho que estar preocupado com a minha própria formação. Né? Eu tenho que fazer a minha carreira, eu sou responsável por isso. Tá? E aí, assim, nos Estados Unidos são cheios de colocar rótulos, né? Tem a história do white collar, né? que era aquele profissional com 4 anos de graduação e que normalmente tinha os melhores salários, e o blue collar, né? que é aquele com menor capacitação e que tinha salários menores. Então, está aparecendo agora o new collar, né? que é aquele cara que ele não está se falando mais em 4 anos, né, de graduação, mas no máximo 1, 2 anos, porque ele tem uma especialidade específica. Ele é multitarefado, ele aprende mais coisas. Né? Então, e é isso que as empresas estão procurando. Tem 2 exemplos aqui. A IBM já está com planos de 30%, né, das novas contratações da IBM já são de profissionais que têm formação muito específica. Eles já não estão mais colocando necessariamente a graduação de 4 anos completa como pré-requisito. A Microsoft está até investindo numa empresa, botou $25 milhões numa empresa que está focada nesse aspecto, em entender como é que a gente prepara, né, essa nova força de trabalho, que ela tem que ser especialista em alguma coisa, né, especificamente alguma coisa muito rápida, né, ou de amplitude. Tá? Descendo, então, agora para questões mais práticas. Então, onde a gente vê inteligência artificial ajudando, né, as instituições? Primeiro aspecto, simplificar processo. Como cliente, imagine vocês como clientes. Né? Quem é que não gosta de ser individualizado? Quem é que não gosta de ter um atendimento unificado e bom? Concorda? Então, o que a gente precisa fazer é entender dentro dos processos, e eu estou falando todos os processos, desde dentro da sala de aula, até desde a captação, né? Desde marketing, captação, né? Processo de secretaria, tudo tem que ser repensado no sentido de melhorar a experiência desse aluno, né, com o processo. A gente não gosta de falar 2 vezes a mesma coisa, a gente gosta de entrar por um canal, né, mas ter continuidade, e aí vai. Então, inteligência artificial vai ajudar muito nesse contexto, e as novas tecnologias vão permitir muito nesse aspecto mais administrativo também. Tá? Se tem um reforço que foi feito naquele estudo de Stanford, e isso acho que é ponto pacífico, isso impacta vocês, inteligência artificial não vai substituir o trabalho do professor. Né? O que se imagina, isso não tem como. Isso foi falado aqui, porque é o início, o meio, o fim, não tem como. Né? Máquina, ela não tem sentimento. Né? E a gente está falando aqui de uma relação humana. Né? Então, o trabalho do professor ele é extremamente importante. Onde a gente imagina que vai ajudar muito a gente ter mentores e tutores virtuais, que eles vão ser auxiliares do professor. Então, onde a gente imagina que pode ter inteligência é tirar do professor aquelas coisas que não agregam valor. Tirar aquelas funções burocráticas, aquelas coisas chatas, aquelas coisas que você tem que fazer e que não necessariamente contribuem para o sucesso do aluno. Tá? Isso do ponto de vista de interação com o professor. E para o aluno também. Né? A gente teve uma pergunta aqui de manhã sobre a questão de atender 300... da gente ter um tutor de ensino à distância atendendo 300 alunos. Com certeza, se a gente coloca uma inteligência artificial que responde às coisas básicas, e lembra que pergunta básica é básica, né, e a gente foca naquilo que é relevante, melhor. Ali sim, com certeza, a gente vai ter isso melhorado. Agora, se tem uma área onde a inteligência artificial realmente pode ajudar e mudar e transformar, está na gente individualizar e na gente personificar o atendimento, o relacionamento e a visão para cada aluno. Agora, com 100 mil alunos, dá para fazer isso na mão? Com 200 mil alunos, com 1 milhão de alunos, a gente consegue individualizar, saber tudo o que está acontecendo sozinho? Não dá. Concorda? É aí que a inteligência artificial vai fazer. De que forma? Acompanhando tudo. Vocês viram que só o aluno falando, eu já sei se está satisfeito ou não está. Concorda? Então, imagina que qualquer fragmento de interação, qualquer rabisco, né, que é feito em algum lugar, eu consigo colocar uma inteligência que vai contextualizar isso, e vai saber, e vai prever se as coisas vão acontecer ou não vão, antes que elas aconteçam. E aí vai servir como um grande guia, né? Vai definir coisas, né, e vai ajudar de maneira importante no processo. Isso aqui é uma tela do sistema de 2010, lá, que a gente ganhou, teve um reconhecimento de melhor solução educacional, só que nunca foi para frente, né? Porque
na realidade, naquela época, a gente não tinha tecnologia para fazer viabilizar isso, né, que a gente tem hoje. Então, só para vocês entenderem, a ideia básica é que a gente tenha indicadores na parte superior, onde a gente está medindo o progresso do aluno. Tá? E na parte de baixo, a gente tem todas aquelas informações que não são numéricas. Né? São avaliações, são discussões, são hashtags, é buscar na rede social, é o comentário do professor ou qualquer coisa, que a gente coloca na mesma linha do tempo. Né? E aí a gente vai usar tutores virtuais, né, que vão identificar que alguma coisa está acontecendo. E aí eu posso fazer uma intervenção. Ele vai sugerir uma intervenção. Então, não seria interessante o professor ter um assistente que dá um cutucãozinho nele e fala assim, olha, eu estou achando que você está com um problema ali, eu acho que é melhor fazer isso com aquele aluno lá. Tá? E aí, a partir do momento que a gente faz essa intervenção e a gente vai lá e rotula como boa, na próxima vez, no futuro, né, o sistema já vai te dar a receita. Ele diz, olha, esse aluno aqui está acontecendo isso com ele, faça desse jeito, porque é assim que está funcionando melhor. Deu para entender? Essa, mais ou menos, é a ideia. Tá? Agora, a gente fala muito de automação, computador e tudo mais, ainda choca um pouquinho, né, assusta. E aí é importante entender, para concluir, qual que é o impacto disso do ponto de vista dos alunos. Então, o importante aqui é a gente reforçar as habilidades individuais. Né? Criatividade, imaginação, intuição, ética, essas coisas não vão ser substituídas. Né? Essas coisas vão ser potencializadas. Né? Por mais que a gente automatize rotinas e a gente coloque sistemas, né, que vão fazer processos operacionais, relacionamento humano é feito por humano. Né? E essas funções elas vão ser extremamente valorizadas. Então, tudo aquilo que não puder ser, que não tiver um script, tudo aquilo que não puder ser automatizado, vai ser extremamente valorizado. Né? E isso é importante. Então, as instituições têm que reforçar esse aspecto, né? E o professor precisa entender isso também. Né? Do ponto de vista das habilidades, eu acho que é função das instituições alertar, né, os alunos para isso. Né? Então, eu acho que a questão da educação continuada nunca foi tão importante, né, nesse aspecto. Então, a gente precisa entender que vai ter que colocar um monte de chapéu nisso. Né? E aí, enfim, o papel do professor vai ser muito esse de orientar, muito mais orientar do que ficar respondendo pergunta básica, né, nesse aspecto, transferindo, né, esse conhecimento. Para concluir, ou seja, a gente entende que isso pega, né, na questão da missão, né, das instituições, e aí eu entendo que as instituições de ensino têm um papel extremamente importante nessa transformação. Né? E ao invés de ser contra, né, ou de achar ruim nisso, tem que entender como é que a gente passa a ser protagonista. Né? Como é que a gente vai ser direcionado ou a gente direciona essa mudança? Né? Acho que essa é a pergunta que eu queria deixar para todos vocês. Ok? Obrigado.